A dívida pública do Brasil tem apresentado sinais claros de piora e essa situação preocupa especialistas. Para entender o tamanho desse problema, ele analisa 4 métricas principais que mostram como a dívida vem se comportando nos últimos anos. A primeira métrica é a relação entre a dívida e o PIB, que compara o valor total da dívida com o tamanho da economia do país. Em 2015, essa relação estava em 65,5%, mas em 2024 subiu para 76,5%. Houve um pico durante a pandemia, quando chegou a quase 87%. Depois disso, houve uma queda até 2022, mas, nos últimos 2 anos e meio, a dívida voltou a crescer mais rápido que a economia. Isso significa que o problema está aumentando, porque a dívida cresce mais que a produção de riqueza do país. A segunda métrica diz respeito à composição dessa dívida. O governo brasileiro emite diferentes tipos de títulos para financiar suas despesas. Existem os títulos pós-fixados, que pagam juros que variam conforme a taxa básica da economia, a Selic, que hoje está em torno de 15%. Esses títulos cresceram bastante e hoje representam quase metade da dívida pública. Além deles, existem os títulos pré-fixados, que têm uma taxa fixa, e os títulos que pagam uma taxa atrelada à inflação. O ideal seria que a maior parte da dívida fosse pré-fixada, dando mais segurança ao governo e aos investidores, mas no Brasil essa parcela está diminuindo. Isso mostra que o mercado tem menos confiança para emprestar ao governo com condições mais estáveis. A terceira métrica é o prazo médio da dívida, que indica quanto tempo o governo tem para pagar o que deve. No Brasil, esse prazo é curto. A dívida interna tem duração média de cerca de 4 anos. Isso é bem menor do que países desenvolvidos, que conseguem alongar a dívida para 7, 10 ou até 20 anos. Ter um prazo curto traz mais pressão para o governo refinanciar a dívida constantemente, o que pode ser arriscado e custar mais caro. A quarta métrica, e talvez uma das mais preocupantes, é o custo da dívida. Como grande parte dela está atrelada à taxa Selic, quando essa taxa sobe, o custo para o governo pagar seus juros aumenta automaticamente. Atualmente, o custo total da dívida gira em torno de 12% ao ano e segue subindo. Isso significa que as despesas com juros pesam muito no orçamento público e dificultam o equilíbrio das contas. Além dessas 4 métricas, há um detalhe importante que muitas pessoas não sabem. Parte da dívida pública está na carteira do Banco Central e não é contabilizada oficialmente. Se essa dívida fosse considerada, a relação dívida-PIB subiria de 76,5% para quase 100%. Isso acontece porque o Banco Central compra títulos do governo para controlar a política monetária, mas, no final, isso representa um financiamento direto da dívida pública. Essa prática é comum em vários países, mas no Brasil a proporção é maior do que nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo. Diante de todos esses números e indicadores, a conclusão é clara: a dívida pública está fora de controle e um ajuste fiscal urgente é necessário. Para retomar a confiança dos investidores, conseguir reduzir a taxa de juros e permitir um crescimento econômico sustentável, o governo precisa gastar menos do que arrecada e controlar as contas públicas. Sem esse ajuste, o problema só vai piorar, comprometendo o futuro do país. Por isso, especialistas concordam que o próximo governo deve priorizar essa tarefa, mesmo que seja difícil. O equilíbrio fiscal é fundamental para garantir a saúde da economia e melhorar a vida de todos os brasileiros. O seu like neste vídeo é muito importante para nosso trabalho.